Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta sobre a violência contra a mulher. Veja esse número revoltante. No ano passado, o Brasil registrou, em média, 4 vítimas de feminicídio por dia. Em Osasco, na Grande São Paulo, um homem foi preso acusado de matar a ex-mulher e jogar o corpo no rio. Com o apoio dos bombeiros, a polícia começou as buscas a partir desta ponte sobre o rio Tietê, no limite entre Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde o corpo da promotora de eventos teria sido jogado. Amanda de Almeida, de 32 anos, desapareceu segunda-feira. A investigação apontou o ex-marido como suspeito. Na delegacia, ele confessou o crime. Essas imagens mostram o momento em que ele e o irmão colocam o que parece ser o corpo no porta-malas do carro. O veículo passa por perícia. Constatou-se que era a vítima enrolada no lençol, e a qual foi jogada no interior do rio Tietê. Ele foi preso em flagrante, tanto ele quanto o irmão, pela prática do crime de feminicídio consumado e ocultação de cadáver. Amanda e Carlos Eduardo Ribeiro, de 35 anos, foram casados por 16 anos e tiveram 3 filhos. Eles se separaram 2 meses atrás, mas, segundo a família dela, o marido não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com os últimos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve 1.467 casos de feminicídio no país em 2024, uma média de 4 assassinatos de mulheres por dia. Hoje, a polícia fez a reconstituição de mais um caso. Foi em Santos, no litoral paulista. Na cena do crime, o marido invade uma clínica médica, atira e mata a esposa na frente da filha do casal, que acaba ferida ao tentar defender a mãe. O PM Samir Carvalho, preso depois da morte de Amanda Carvalho, participou da reconstituição. Outras 7 testemunhas também foram chamadas. Muitas vezes, as vítimas não denunciam porque estão em situação de vulnerabilidade. Façam um boletim de ocorrência, não aceitem qualquer tipo de violência, porque um empurrão, uma lesão, uma perseguição pode chegar ao final e acabar ocasionando um crime contra a vida. O governo federal bloqueia a verba do orçamento de 2025 para cumprir meta fiscal. Correios vão atender presencialmente aposentados vítimas de fraudes no INSS. Mesmo com proibição da justiça, empresas de aplicativos mantêm mototáxis circulando em São Paulo. Estados Unidos reforçam segurança de sinagogas e consulados depois de atentado contra funcionários da Embaixada de Israel. E no futebol, clássico entre Vasco e Fluminense abre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Uma operação da polícia e do Ministério Público desarticulou uma quadrilha que extorquia dinheiro e ameaçava comerciantes no maior centro comercial popular no Rio de Janeiro. Eles chegavam a cobrar uma taxa pela energia elétrica. 9 suspeitos foram presos, entre eles um advogado, um policial civil aposentado e até um agente penitenciário. O homem apontado como chefe da quadrilha foi preso em um hotel em Fortaleza, com o apoio da polícia do Ceará. Mesmo longe do Rio, o advogado Ricardo da Silva Pereira estaria à frente de um esquema de ameaças e cobranças de taxas irregulares a comerciantes no camelódromo da Uruguaiana, no centro da cidade. Se esses pagamentos não fossem efetuados, juntamente com a contribuição que seria da energia elétrica, ele chegava a cortar a energia elétrica dos boxes e impediam o funcionamento. Além do advogado, outros 8 suspeitos foram presos. Entre eles, um policial civil aposentado e um agente penitenciário. A defesa dos investigados não foi localizada. Durante as buscas, armas, documentos, celulares e computadores foram apreendidos. As investigações apontam que a quadrilha atuava na região do maior comércio popular do Rio desde 2019 e teria movimentado cerca de 7 milhões de reais no período.
A polícia já identificou uma empresa de fachada usada pelos suspeitos para lavar o dinheiro. Além da extorsão, o grupo negociava a venda de boxes no camelódromo por valores que variavam de 60 a 80 mil reais. A licença para o funcionamento era irregular, porque só poderia ser concedida pela prefeitura. Já foram denunciados e irão responder por crime de constituição de organização criminosa armada, extorsão qualificada, usurpação da função pública e lavagem de dinheiro. Em Minas Gerais, um esquema envolvendo gerentes de bancos. Veja só, personagem que devia ser de total confiança de cada cliente. Esse esquema causou prejuízo milionário. O grupo é suspeito de abrir contas e falsificar documentos de clientes sem que eles soubessem. Os mandados foram cumpridos na Grande Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais. Gerentes de bancos estão entre os 15 presos. Entre essas pessoas que foram presas, nós temos 4 gerentes de instituições financeiras e 2 ex-gerentes. Bloqueamos cerca de 100 contas bancárias, 97 para ser mais preciso. A investigação começou no ano passado, a partir da denúncia de uma vítima. Pelo menos 18 pessoas fazem parte do grupo criminoso. Segundo a polícia, os gerentes pesquisavam o cadastro de algumas contas com bom histórico de crédito e mandavam a lista para um homem que encaminhava os dados para um falsificador de documentos. A foto e a assinatura eram fornecidas por outros criminosos da quadrilha, que depois abriam contas com os dados das vítimas. Chegamos a identificar, por exemplo, uma conta bancária de uma instituição financeira em que eles fizeram um empréstimo de R$500 milhão. Os investigadores descobriram que em menos de um ano a quadrilha movimentou pelo menos R$20 milhões realizando empréstimos. Até agora foram identificadas quase 100 vítimas que tinham conta em 4 agências. A suspeita é que o golpe também aconteceu em outros estados. Um dos gerentes acabou confirmando que fez 40 aberturas de contas dessa magnitude. Os presos podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Uma criança de 8 anos e com autismo foi agredida por funcionários depois de fugir de uma clínica particular onde fazia tratamento em Brasília. O caso é investigado como crime de maus-tratos. As câmeras de segurança registraram as agressões. A criança corre do lado de fora do prédio. Uma funcionária é vista logo atrás. O menino aparece caído. Em seguida, é puxado pelos pés e arrastado para dentro da clínica. Uma mulher que passava pelo local reconheceu a criança e avisou os pais. A primeira reação dele foi falar assim: mamãe, a culpa foi minha, porque eu fugi. Ele está achando que a culpa é dele. Uma das características dele é a dificuldade de relatar o que aconteceu durante o dia. Graças a Deus isso aconteceu ontem do lado de fora e foi presenciado por uma mãe de uma outra criança. A polícia militar foi acionada e levou para a delegacia 2 funcionárias da clínica, uma psicóloga e uma fisioterapeuta, que aparecem nas imagens arrastando o menino. Elas prestaram depoimento e foram liberadas depois de pagar R$3 mil de fiança cada uma. Agora vão responder em liberdade pelo crime de maus-tratos. Hoje a clínica não abriu. Um recado na porta informava que o fechamento é temporário. As instituições precisam se preparar. Escolas, clínicas, todos precisam se preparar para o manejo, porque o autismo vem numa crescente. A diretora da clínica disse que as terapeutas envolvidas foram afastadas. No momento em que a gente está fazendo toda uma reestruturação, inclusive no corpo terapêutico, sofreu uma situação dessa, né? É lamentável. A defesa das funcionárias não foi localizada. Previsão do tempo, vamos saber se há alertas de tempestades para outras regiões do Brasil. Oi, Lide, boa noite. Oi, Cris, temos alertas sim. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alertas de temporais para 70 municípios, entre o Paraná, litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em Paranaguá, Ubatuba e em Paraty, chove forte com raios e trovoadas a qualquer hora.
tem chance de granizo. Na capital paulista, a semana termina chuvosa e fria, com 22 graus à tarde. O sábado será nublado, com máxima de 23. No domingo, o sol aparece e esquenta até os 27. Hoje choveu forte em Pernambuco e no litoral de São Paulo. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram sobre o Paraná e Santa Catarina. Amanhã, a frente fria continua no sudeste, provocando chuva entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Entre Vitória e Recife, os ventos do oceano formam as instabilidades. Na região centro-oeste, tempo seco e quente. Sexta tarde, com 21 graus em Florianópolis, 27 no Rio de Janeiro, 28 em Goiânia, 31 no Recife e até 30 em Macapá. Tempo delivery. O Márcio é de Guarapuava, no Paraná. Bem-vindo, Márcio. Amanhã chove rápido de manhã e à tarde. Faz até 20 graus. No fim de semana, tempo firme, com sol entre nuvens e máximas entre os 21 e os 22 graus. O Rodrigo é de Jacareí, São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Sexta com pancadas de chuva. As temperaturas não sobem muito, faz até 23 graus. A partir de sábado, o sol predomina no Vale do Paraíba, mas não esquenta muito. Máxima de até 25 graus. Para aparecer aqui na tela do JR, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lide. 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte em San Diego, nos Estados Unidos. Ao menos 10 casas foram atingidas e diversos carros incendiados. Não há relato de vítimas do solo. O avião que partiu do estado do Kansas tinha como destino a cidade de San Diego. De acordo com os bombeiros, havia muita neblina no momento da queda. A causa do acidente está sendo investigada. O governo dos Estados Unidos proibiu a Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros. A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, divulgou que a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio de Harvard foi revogada. Com isso, novos alunos não serão aceitos e os que já estavam matriculados terão de pedir transferência. A diretoria da universidade classificou a medida como ilegal. No último ano letivo, quase 6.800 estudantes eram estrangeiros, cerca de 27,2% dos alunos de Harvard. O presidente Donald Trump acusa a instituição de permitir antissemitismo no campus após manifestações contra Israel. A universidade também se negou a acabar com os programas de diversidade. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de cortes de gastos e alívio fiscal, outra proposta de Donald Trump. O projeto segue agora para análise do Senado americano. Veja ainda hoje, o governo anuncia congelamento de mais de 30 bilhões de reais no orçamento para cumprir a meta fiscal. O governo federal lançou este mês edital para 3.000 novas vagas no programa Mais Médicos. Hoje, o país já conta com 26 mil profissionais em 4.000 cidades e garante o acesso à saúde em regiões com poucos médicos. Equipe completa e logo cedo, uma reunião antes de começar os atendimentos. Nesta unidade básica de saúde em Mauá, na Grande São Paulo, médico, enfermeira e agentes de saúde checam as informações e o histórico dos pacientes que vão visitar. Pelo menos 2 vezes por semana, a equipe comandada pelo Dr. Felício sai aqui da unidade básica de saúde e vai até a casa de pacientes. E por que esse atendimento é lá, doutor? Esse atendimento é lá devido à grande necessidade do paciente, né? Um paciente acamado que não tem uma locomoção de vir até a unidade, a gente tem esse trabalho de ir até a casa desse paciente e dar assistência que ele precisa, entende? Em um bairro da periferia, a primeira visita. Eles chegam à casa da Elza. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. A mãe dela, de 86 anos, não sai mais da cama. Depois de 5 AVCs, precisa de acompanhamento constante. A cada 30 dias, a equipe passa por aqui para evitar novas complicações. Para a Elza, num momento tão delicado, a mãe recebe o melhor
e mais humano dos atendimentos. É como uma vez o Dr. Felício falou, né? O que a medicina não pode fazer, o carinho, o atendimento, o estar próximo, né? Auxilia para o emocional. E isso é muito importante para qualquer um, né? Principalmente para minha mãe. Foi para ajudar pacientes com mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde que o Dr. Felício entrou em 2021 no programa Mais Médicos do governo federal. Não é aquele médico que fica só no consultório, como vocês estão vendo. É um médico que faz toda a dinâmica na comunidade. Isso não tem valor, você sentir útil na vida deles. O Mais Médicos está presente em 4.000 municípios do Brasil. Só no ano passado, o programa atendeu mais de 63 milhões de pacientes. E neste mês, o governo abriu inscrições para contratar mais 3.174 médicos. A prioridade é levar atendimento a lugares onde faltam profissionais. Hoje, o programa Mais Médicos corresponde por 60% dos médicos em atuação nos municípios brasileiros mais carentes. Já temos mais de 26 mil médicos espalhados em todo o país e vamos chegar até 28 mil ainda esse ano. Para a dona Ivani, de 66 anos, a recomendação do médico foi clara: caminhadas e mais atividades para cuidar da saúde. Faço hidroginástica, faço as atividades aqui em cima do posto de saúde, passeio quando dá. A dona Ivani precisa há 4 anos de remédios de uso contínuo, uma lista extensa. O que a senhora toma aqui? Olha, esses daqui eu tomo 3 vezes ao dia, que são para diabetes. Esse daqui é para diabetes também, eu tomo 1 vez ao dia. Esse daqui é para pressão. Comprimido? Eu tomo um comprimido pela manhã, esse é diurético, um comprimido pela manhã também. Todo mês eu vou na farmácia e retiro todos eles. Realidade de muitos brasileiros. Gente que depende da farmácia popular em várias partes do país. E tem da pressão, do colesterol. O programa beneficiou mais de 24 milhões de pessoas em 2024. O maior número da série histórica. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde ampliou a lista de medicamentos. Agora são 40. E também incluiu fraldas geriátricas. Um dos remédios eu estava pagando 190, eu cheguei a pagar R$190. A nova lista traz justamente este remédio para diabetes que a dona Ivani usa. Agora ela consegue retirar todos de uso contínuo de graça. Com mais energia, ela até se arrisca em novas aventuras e garante: não é história de pescador. Fiquei em 5º lugar, pesquei 2 peixes maravilhosos. E também aplicativos de transporte ignoram decisão judicial. Mesmo depois de suspensas, as corridas em motos continuam sendo oferecidas aos passageiros em São Paulo. Apesar da proibição da justiça, as empresas de aplicativos de transporte mantêm a opção de corridas com moto na capital paulista. Acabando de fazer uma simulação e essa opção continua, Cris. O Procon deu um prazo de 48 horas para as plataformas explicarem o motivo de ainda oferecerem o serviço. Em poucos minutos, o motociclista chega para fazer a corrida pelo aplicativo. O repórter investigativo fez um trajeto curto, de cerca de 2,5 km na zona oeste de São Paulo. Ele questiona se o serviço não está proibido. É lógico. Em cerca de 10 minutos chegou ao destino. Em seguida, pede uma segunda corrida de volta ao ponto de partida. E também questiona sobre a proibição. Estava proibido. Não, Não estava tocando para mim. Já é fim de tarde e o trânsito está mais intenso. O piloto precisa usar o corredor entre os carros, às vezes com mais pressa. Na capital paulista, o transporte por moto está suspenso pela Justiça desde a sexta-feira passada. Mas nós encontramos o serviço habilitado nos 2 aplicativos mais conhecidos e com preços promocionais, que podem ser até menores do que o de uma passagem de ônibus, que custa R$ 5.
Na consulta feita pelo Jornal da Record, uma corrida com moto de quase 5 quilômetros tinha o preço de apenas R$ 1,77. De carro, o mesmo trajeto daria R$ 27,94. A prefeitura não concorda com esse tipo de transporte. Alega que o serviço oferece risco de segurança aos passageiros e justifica que as estatísticas apontam aumento de 22% de mortes em acidentes com motos de 2023 para 2024. Mais de uma pessoa por dia morre de acidente de moto na cidade de São Paulo. Sem falar dos acidentes, sem falar de todo o encargo que fica para o governo, os acidentados têm que ter consulta, médico, cirurgia, medicamento. Na decisão, o desembargador não determinou a aplicação de multa para as empresas em caso de descumprimento. O prefeito da capital reclama e diz que já notificou a justiça. Agora nós solicitamos então que o desembargador aplique uma multa diária a essas empresas que insistem em desrespeitar as normas, insistem em desrespeitar o judiciário. As duas principais plataformas já foram oficialmente notificadas. Hoje o Procon deu 48 horas para as empresas esclarecerem a oferta, mesmo com a proibição da justiça. Em nota, as plataformas alegam que vão continuar funcionando enquanto aguardam a resposta de questionamentos feitos ao tribunal. Perigo e fragilidade na segurança de um dos aeroportos mais movimentados do país. Veja que risco, Sérgio. Influenciadores invadiram a pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para registrar de muito pertinho a decolagem dos aviões. E para quê? Para publicar nas redes sociais. A Polícia Federal investiga o caso. Quem aparece nas imagens é o influenciador Thiago Jatobá, que tem mais de 130 mil seguidores em uma rede social. Ele compartilha vídeos praticando esportes radicais, mas desta vez ele colocou a própria vida dos amigos e de diversos passageiros em perigo. O grupo pulou a cerca que dá acesso à pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, deitou na grama e registrou de perto a decolagem dos aviões. A concessionária que administra o aeroporto afirmou que colabora com as investigações e que vai tomar as medidas cabíveis. Para especialistas, a invasão da pista de decolagem acende um alerta sobre a vulnerabilidade no sistema de segurança do aeroporto. Isso precisa ser verificado e corrigido. Basicamente, são as entradas, saídas, os pontos, os muros e todas as barreiras físicas que existem precisam ser checadas, verificadas, porque elas foram vencidas. Em nota, a Polícia Federal informou que iniciou a investigação para apurar as circunstâncias do fato e que os envolvidos podem ter praticado o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. O influenciador publicou um vídeo se desculpando pela invasão do aeroporto. Uma atitude que eu tomei ali precipitada, que poderia causar consequências. Esse fato, ter sido gravado para fins de entretenimento, pode ser valorado pelo juiz como algo que traga uma reprovação maior, como, por exemplo, uma culpabilidade, que poderia acrescentar uma fração nessa pena quando for aplicada. A pena para esse delito é uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Um homem teria ameaçado explodir bombas perto da esplanada dos ministérios em Brasília. O suspeito teria se recusado a deixar o local onde estavam os artefatos. De acordo com a polícia, o homem falava coisas desconexas, sem sentido. O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social foi isolado e esvaziado. Uma equipe do Esquadrão Especializado esteve no local para avaliar a situação. O homem foi rendido num momento de distração. Uma das bombas foi desativada e a outra detonada pelo próprio esquadrão. O presidente Lula esteve em São Paulo nesta quinta-feira para 2 eventos. Pela manhã, Lula participou ao lado de ministros do lançamento de novos cursos de medicina e biomedicina de uma faculdade particular.
À tarde, esteve na cerimônia de renovação do patrocínio do governo e da Caixa Econômica Federal ao esporte paralímpico. O investimento deve ser de 160 milhões de reais até 2028, ano das Paralimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Com a renovação da parceria, 18 modalidades vão receber apoio, 5 a mais do que no contrato anterior. O governo anunciou hoje o congelamento de mais de 31 bilhões de reais do orçamento de 2025. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. O ministro Fernando Haddad passou a chave no cofre e jogou fora. Uma tentativa de combater o déficit primário, né, Cris? Boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. O objetivo também é cumprir a meta fiscal dos gastos públicos. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram um relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do segundo bimestre. Foram congelados 31 bilhões e 300 milhões de reais. 10 bilhões e 600 milhões foram bloqueados e 20 bilhões e 700 milhões contingenciados. O objetivo é melhorar as contas públicas que estão sendo pressionadas por despesas crescentes. Gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de previdência, fazendo com que nós tivéssemos, por obrigação legal, que colocar um bloqueio significativo na mesa. As estratégias para reduzir os gastos são diferentes. Quando há um bloqueio, evita-se o estouro do orçamento com o congelamento de despesas que não são essenciais. Já o contingenciamento acontece quando a administração pública arrecada menos dinheiro do que o previsto. Nesse caso, é necessário reduzir ou adiar despesas para ajustar o orçamento. Estamos tomando essas medidas agora, né, que ao longo do ano vão ser complementadas por outras, com o objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas. Lembrando que nós estamos saindo de 10 anos de déficit crônico, na casa de 2% do PIB. Então não é uma tarefa fácil aquela que o governo se impôs. O governo também anunciou um aumento no imposto sobre operações financeiras, o IOF, especialmente sobre operações de crédito para empresas. O objetivo é arrecadar 20 bilhões e meio de reais a mais neste ano e 41 bilhões no ano que vem. O ex-comandante do Exército depôs hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele declarou que impediu a ação da Polícia Militar do Distrito Federal para que as prisões dos manifestantes do 8 de janeiro fossem feitas de forma coordenada. Júlio César de Arruda foi comandante do Exército no início do atual mandato do presidente Lula. O general foi demitido no dia 21 de janeiro, depois da invasão das sedes dos três poderes. No depoimento de hoje, ele negou que tivesse impedido a Polícia Militar de cumprir mandados de prisão das pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército em 8 de janeiro de 2023. As prisões foram determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Arruda disse que estava um clima de nervosismo, que a função dele era acalmar e deu graças a Deus que ninguém morreu. O ex-comandante da PM do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira, disse em depoimentos anteriores que foi ameaçado pelo general ao tentar cumprir a ordem judicial. Arruda negou as ameaças e disse que tudo foi feito de maneira coordenada com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Defesa, José Múcio. De acordo com o general, eles se sentaram em uma sala e acertaram como as prisões deveriam ser feitas. As prisões só aconteceram na manhã seguinte. O general também afirmou que não teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro e negou qualquer envolvimento com os atos de 8 de janeiro. O general Arruda foi ouvido como testemunha de defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Outros militares ouvidos disseram que Cid atuava com profissionalismo e lealdade institucional e negaram envolvimento em ações contra a Constituição. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou nesta quinta-feira qualquer operação em larga escala de espionagem russa no Brasil. As declarações foram dadas durante a 4ª reunião da Interpol para chefes de polícia da América do Sul. De acordo com o ministro, não há evidências concretas de ações organizadas por agentes estrangeiros no país, como publicou o jornal americano The New York Times.
Lewandowski afirmou que as Forças Armadas, a Polícia Federal e a ABIN acompanham o tema com atenção e de forma regular. Ele disse ainda que até que haja uma evidência de crime relacionado ao assunto, a Polícia Federal não deve atuar no caso. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou uma indenização de R$100 mil à ex-presidente Dilma Rousseff e também a condição de anistiada política. O valor é uma compensação pela demissão de Dilma da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul em 1977. Ela também ficou 3 anos presa. A presidente da comissão, Ana Maria Oliveira, pediu desculpas em nome do Estado brasileiro e destacou a importância da reparação pelos crimes cometidos na ditadura militar. O INSS anunciou uma parceria com os Correios para atender presencialmente os aposentados e pensionistas que quiserem contestar os descontos na folha de pagamento. Os atendimentos presenciais começam na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de maio. Os aposentados e pensionistas poderão procurar as quase 5.000 agências dos Correios em todo o país, que estarão habilitadas para consultar o sistema do INSS e orientar o público sobre a cobrança de descontos associativos não autorizados. Esse atendimento olho no olho é um atendimento que é feito àqueles mais vulneráveis, que têm dificuldade de acesso à tecnologia, aquelas pessoas que se dirigem à agência há muito tempo. Nas agências, o aposentado ou pensionista poderá verificar a existência de descontos em folha e qual foi a entidade responsável, fazer a contestação de descontos não autorizados, consultar o resultado da contestação depois do prazo de 15 dias úteis. A partir de segunda-feira, toda a equipe, todos os atendentes, os cerca de 20.000 atendentes dos Correios, passam por treinamento em todo o território, em todas as unidades em que as agências estão instaladas. O governo ainda pretende fazer a busca ativa de beneficiários sem acesso à internet, em locais mais isolados, como comunidades ribeirinhas. Até o momento, quase 1.900.000 pessoas pediram a devolução dos valores descontados. Se todas as reclamações forem atendidas, o governo estima valor de mais de R$1 bilhão. 3 entidades já admitiram que não têm os documentos para comprovar a autorização dos descontos. Várias instituições juntam a comprovação de que já fizeram o pagamento via judicial numa ação individual. Várias já falaram que teve uma reclamação direta e fizeram o pagamento. Então, isso ainda está. O teto, por enquanto, se a gente considerasse tudo, 1 bi e pouquinho, bem pouquinho mesmo, não chega a 1 bi e 100. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de 4 marcas de azeite no país. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes ao vivo. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Fara. A decisão publicada hoje no Diário Oficial da União veta a fabricação, distribuição e também a publicidade das marcas de azeite Almazara, Scarpa das Oliveiras, Alonso e Quintas do Oliveira. De acordo com o Ministério da Agricultura, os azeites apresentavam irregularidades graves, como origem desconhecida, falta de registro nos órgãos responsáveis, rótulos fora do padrão e até mistura com óleos não identificados. Por isso, segundo o Ministério, poderiam oferecer risco à saúde dos consumidores. As marcas de azeite foram procuradas, mas não se manifestaram. Fara. Obrigado, Yasmin. Eu fico por aqui. Para saber mais notícias de Brasília, você acessa o r7.com. Voltamos a São Paulo. Como você viu na reportagem, agências dos Correios vão atender as vítimas de fraude do INSS. Então, vamos conversar com a Patrícia Lages para saber se esse vai ser um canal importante para quem teve descontos não autorizados. Essas pessoas que preferem o atendimento presencial vão poder contar com os Correios, não é, Paty? Boa noite. Vão sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, boa noite para você de casa. O atendimento será tanto para quem já sabe que foi vítima, quanto para quem ainda tem dúvidas. A comunicação pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135 continua, mas a orientação
é que quem tem acesso a esses canais não recorra aos Correios. O atendimento presencial é focado nos aposentados e pensionistas que não têm familiaridade com a internet. Mas atenção, o atendimento presencial será feito exclusivamente nos Correios. As agências do próprio INSS não farão atendimento presencial. Lembrando que o INSS também não faz contato telefônico, nem por mensagens ou e-mail. E, Patrícia, quais são os documentos que os segurados têm que levar para os Correios? Qualquer documento de identificação com foto, Sérgio. Quem não pode ou tem algum tipo de dificuldade de locomoção, faz como? Pode mandar um representante nesse caso, Sérgio. Olha só, mas será preciso ter uma procuração e será necessário citar especificamente que o procurador pode representar o beneficiário no INSS. Ô, Paty, esse procurador, esse personagem que fica como intermediário, ele vai poder fazer qualquer trâmite em nome do beneficiário nos Correios? Não vai não, Cris. Olha só, segundo o INSS, o procurador só vai poder fazer a consulta. Os funcionários dos Correios vão informar se houve algum desconto não autorizado e por qual associação. Ao fim da consulta, será gerado um protocolo que deverá ser utilizado no pedido de reembolso. Cris, Sérgio. Valeu, Paty. Destaque no noticiário internacional: 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos ontem à noite em Washington. O caso é investigado como terrorismo e crime de ódio. O presidente Donald Trump declarou que foi um ato de antissemitismo e que o preconceito contra judeus precisa acabar. O casal e um grupo de pessoas saíam de um evento no Museu Judaico, no centro da capital americana, quando um homem atirou. Os disparos atingiram Sarah Milgren, de 26 anos, e Yaron Lichinsky, de 30. Eles eram funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos e iriam anunciar noivado em breve. Logo depois do ataque, um homem entrou no museu e pediu que chamassem a polícia. Segundo testemunhas, mais tarde ele foi identificado como suspeito pelos crimes. Natural de Chicago, Elias Rodrigues, de 30 anos, foi apontado como autor dos disparos. Ao ser detido por seguranças, ele disse que fez por Gaza e gritou: Palestina livre. De acordo com a polícia, a arma foi recuperada e o atirador teria agido sozinho. O local do crime fica a pouco mais de 2 quilômetros da Casa Branca. Em entrevista coletiva, agora à tarde, o FBI declarou que o caso é investigado como terrorismo e crime de ódio. A casa de Rodrigues, em Chicago, foi revistada por agentes do FBI, a Polícia Federal Americana. Em Nova York, a segurança foi reforçada em uma das principais sinagogas da cidade e no Consulado-Geral de Israel. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse que a ordem de Trump, depois do atentado, foi tornar o país seguro de novo. O presidente Donald Trump classificou os assassinatos como horríveis e disse que foram baseados em antissemitismo. Trump também afirmou que o preconceito contra judeus precisa acabar agora e acrescentou que o ódio e o radicalismo não têm lugar aqui nos Estados Unidos. Trump ainda enviou condolências às famílias das vítimas e conversou com o primeiro-ministro de Israel por telefone. Hoje, o premier Benjamin Netanyahu condenou os assassinatos e afirmou que o terrorista que efetuou os disparos queria matar judeus, assim como o grupo terrorista Hamas fez nos ataques contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. Este morador de Jerusalém lamentou a violência. Ele disse que judeus em todo o mundo precisam se proteger e que a guerra entre Israel e o Hamas não interessa apenas para quem está em Israel. O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, declarou que o atentado foi feito em nome de uma agenda política para eliminar o Estado de Israel. Embaixadas de Israel em outros países também reforçaram a segurança e bandeiras foram hasteadas a meio mastro. O consulado de Israel em São Paulo declarou: não seremos dissuadidos pelo terror. Continuaremos nossa missão em todo o mundo com o compromisso inabalável de representar Israel com orgulho.
O presidente executivo da organização sem fins lucrativos, Stand With Us, condenou a violência. O discurso de ódio que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, ele tem crescido tanto em nome da liberdade de expressão que ele já passou do limite aceitável da tolerância. Não é um problema local, é um problema mundial que precisa ser endereçado pelas democracias, pelo sistema judicial dos países, para punir e para poder educar, para poder prevenir que isso aconteça de novo. A Confederação Israelita do Brasil se manifestou sobre o que chamou de terrível ataque terrorista. A intolerância expressa através do antissemitismo é algo que começa com os judeus, mas certamente é de preocupar aqueles que acreditam na liberdade da convivência, na necessidade da equidade e, sobretudo, no entendimento completo dos direitos individuais e coletivos. Lamentamos e muito e vamos trabalhar demasiadamente contra aqueles que querem banalizar as questões do antissemitismo. A equipe do Jornal da Record acompanhou a entrega de ajuda humanitária à população da faixa de Gaza. É o 4º dia consecutivo que Israel autoriza a entrada de comida e remédios no território palestino. A entrega dos suprimentos é feita pela passagem de Kerem Shalom, na fronteira entre Israel, Egito e a faixa de Gaza. Por segurança, as carretas são abertas e seguem viagem com parte da carga à mostra. Depois de entrarem no posto de controle e serem inspecionados, os caminhões vêm para bolsões como este, onde são descarregados. Os produtos permanecem aqui até que veículos de organizações responsáveis pela distribuição das cargas venham buscá-las para levá-las até Gaza, que fica a apenas 2 quilômetros depois daquele muro. Hoje, mais de 90 caminhões descarregaram os mantimentos considerados essenciais para a população de Gaza. Nestas imagens, homens armados distribuem sacos de farinha para moradores de Khan Yunis. Autoridades de Israel afirmam que até mesmo a distribuição de comida é considerada perigosa. O posto de controle de Kerem Shalom fica tão perto da área onde acontecem os combates que em vários momentos é possível ouvir o barulho das bombas que explodem na faixa de Gaza. Hoje, as sirenes de alerta para ataques aéreos soaram em Jerusalém. Um míssil lançado do Iêmen foi interceptado e ninguém se feriu. As forças de Israel mantiveram a ofensiva no território palestino e no sul do Líbano, um ataque israelense atingiu um prédio usado pelo grupo terrorista Hezbollah. O premier Benjamin Netanyahu disse hoje que o presidente Donald Trump apoia as operações militares de Israel na faixa de Gaza. Manifestantes protestaram em Tel Aviv depois que as negociações de cessar-fogo no Catar foram interrompidas temporariamente. O grupo terrorista Hamas não respondeu à proposta de trégua apresentada pelos Estados Unidos. A Record ganhou a menção honrosa ouro na edição 2025 do Shorty Awards, o Oscar das redes sociais. A premiação foi na categoria Presença Multiplataforma pelo programa Canta Comigo, que foi ao ar no ano passado. Alô, galera! A interação nas redes sociais garantiu ao Canta Comigo menção honrosa ouro entre as melhores campanhas de mídias digitais e sociais. O reality musical, conhecido pelo formato inovador, com 100 jurados, teve 2 novas temporadas em 2024. Canta Comigo Teen 5 e Canta Comigo 6. A presença multiplataforma teve postagens nas redes sociais, coberturas de bastidores e depoimentos exclusivos. O programa alcançou mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Os vídeos nas plataformas acumularam 226 milhões de visualizações, com mais de 11 milhões de interações. O maior ídolo do Flamengo foi anunciado hoje como novo embaixador do clube. Zico está de volta ao rubro-negro carioca. Eu sou Arthur Antunes Coimbra, o novo embaixador do Clube de Regatas do Flamengo. Zico vai representar o time em eventos no Brasil e no exterior. O início da parceria será em junho. O ídolo vai ser chefe da delegação do Flamengo no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O contrato dele vai até dezembro de 2027.
A Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, o ex-diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano, e o ex-superintendente de marketing, Sérgio Moura, e também o empresário Alex Cassundé, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no inquérito envolvendo a antiga patrocinadora do Corinthians. A investigação mostrou que valores foram transferidos para uma empresa laranja e chegaram a ser depositados numa conta bancária vinculada a uma organização criminosa. A defesa dos indiciados ainda não se manifestou. Os últimos classificados da Copa do Brasil estão sendo definidos agora. O Palmeiras está vencendo o Ceará por 2-0 no Allianz Parque. O gol acabou de sair, foi de pênalti, 1-0, e o Estevão bateu, o goleiro defendeu e no rebote ele mesmo fez. Logo depois, Estevão fez o segundo, rapidinho, um gol grudado no outro. Esse resultado classifica o Verdão, que já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa por 1-0. A partida está no segundo tempo. Neste sábado, a partir das 6 da tarde, a Record, o R7 e o Play Plus transmitem Fluminense e Vasco no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cris, Sérgio. Obrigada, Bruno. O Jornal da Record termina aqui, à 00:30 tem mais JR, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo e o melhor de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem eliminação ao vivo no reality Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.